Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Luxo e segunda mão já foram palavras que pareciam viver em mundos opostos, mas a Gabriela Constantino transformou esse contraste em propósito e criou um negócio que não só desafia o preconceito com o usado, como reescreve o que é ter estilo com consciência. Fundadora do Pretty New, ela viu no garimpo de peças especiais uma forma de repensar o consumo, o mercado e o impacto. Apertem os cintos que a estrada da Gabriela já começou. Gabi, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Claro, muito obrigada, Thaís, por me receber. Oi, caroneiros, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, estamos aqui. Eu estou com um vestido Pretty New, tô me achando e vocês estão vendo meu corte de cabelo novo, hein, galera? E olhem só o look da Gabi. Gabi, da onde é o seu look? Conta quantos anos o seu look tem. Então, esse é um blazer Schiaparelli vintage maravilhoso. A etiqueta dele, assim, é ultra antiga. E é um blazer, assim, é um achado, de fato. É um ícone da moda, esse blazer. Ele é muito incrível. Também tá no site. E tem as ombreiras, tudo, nossa, chiquérrimo. Não é maravilhoso? Eu amei. Assim, marca uma presença. Exato. Ela chegou, eu já olhei e falei, nossa, tá bem vestida. Não, maravilhosa. Obrigada. Você foi uma criança empreendedora. Sim, diria que sim. Diria que sim. Sim. Vendo a sua história, você fazia bijuteria para vender. Me conta, da onde surgiu, qual que era a sua relação com a venda? Porque tem muita gente que tem dificuldade de vender, né? Como era a sua relação com o comércio em si? Então, essa história da bijuteria começou, eu era muito nova, a minha avó me levou para fazer um curso de bijuteria, e eu amei o curso, aprendi vários truques, e eu amei, e aí ela comprou todos os utensílios para mim, os alicates, etc, as miçangas, todo o material, e eu comecei a fazer algumas. E a minha família mesmo começou a me incentivar, faz um chaveiro para mim, eu pago R$50 para você, meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai. Hiperfaturando! Exato, meu avô, assim, eu fazia um chaveirinho do carro, e eu te dou R$50 pelo chaveirinho. Então, assim, começou muito nessa relação de incentivar mesmo e ver que aquilo era um trabalho que eu poderia ganhar dinheiro trabalhando. Então, acho que foi algo muito natural que a minha família fez comigo. Assim, eu era muito pequena mesmo, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos. Então, eu diria que esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? Mas eu acho que é algo que nasceu em mim mesmo. Acho que eu herdei da minha família isso. Meu avô é um empreendedor desde muito novo, assim, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. Né? Então, eu sempre me imaginei empreendendo, assim, é muito engraçado. Você sempre se imaginou tendo um negócio próprio? Sempre. A minha vida inteira. Nunca teve medo? Não. Olha, que interessante. Nunca tive medo. Sempre, assim, era um feeling que eu tinha, era uma intuição. Sempre pensei que eu teria meu próprio negócio mesmo, de fato, desde muito pequena. Assim, não lembro de um ponto específico, um marco, algo que me marcou. Mas a sua jornada começa um pouco na Europa. Você é apaixonada por moda desde sempre. Você foi e achou que você ia ser estilista. Conta um pouco pra gente dessa época. Conto. Então, foi assim, com 11 anos, do nada, eu cheguei pros meus pais, eu falei que eu queria ir pra escola bilíngue porque eu ia estudar na Inglaterra. Aí eles olharam assim, da Inglaterra? Eu nunca nem tinha ido pra Inglaterra, pra você ter noção. Um feeling, assim. Enfim, eu não sei se eu tinha sido impactada por revista, por algo que eu vi na época, mas eu falei, eu quero ir pra Inglaterra, eu acho que sonhava em fazer moda ou algo do tipo, me transfere pra uma escola bilíngue porque eu quero ser fluente no inglês. Eles me transferiram pra escola bilíngue e com 18 anos eu fui pra Londres. Eu fiz faculdade de International Business, que é administração voltada para empresas que são multinacionais, porque eu acabei, enfim, identificando que eu poderia aplicar a administração para qualquer coisa que eu fizesse na minha vida.
voltando um pouquinho na história, por que eu fiz administração e não moda? Porque quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a fazer cursos de verão. Aí eu fiz Central St. Martins, fiz Marangoni, que são as principais escolas de moda, né, de peso da Europa. E fiz personal styling, fiz fashion design, fiz footwear design. São todos cursos mais voltados para o design. Para sapato. Exato, para sapato, para roupas, né, roupa, fashion design e personal styling, que era voltado para styling mesmo, de produção de estilo. E aí nesses cursos, principalmente nos de fashion design, eu percebi que, eu poderia ser uma estilista, eu poderia ter uma marca de roupas, mas era muito básico. Quando eu fui fazer a minha apresentação final do curso, quando eu fui apresentar o meu trabalho final, eu percebi o tanto que eu era, assim, era muito básico, a minha criação era limitada. Eu olhava meus colegas ao lado fazendo coisas, assim, mega inspiradoras, bem estilo McQueen, assim, vestidos maravilhosos, com penas de pavão, e eu, assim, com um vestidinho básico, branco, sabe? Uma coisa que não saía muito fora do que eu usava no dia a dia. Eu falei, isso não é pra mim, assim, eu acho que eu não sou tão criativa quanto eu imaginava. E aí, eu comecei a me questionar, assim, eu era muito nova nessa época, eu tinha uns 15 ou 16 anos, e eu comecei a me questionar, eu preciso fazer algo que tem um impacto positivo no mundo, assim, sempre foi um chamado muito grande pra mim. Eu conversava com os meus pais, eles, mas a gente, às vezes, você pode montar uma marca uma multimarcas, por exemplo, aqui em Brasília. Não é só isso que eu quero. Eu quero fazer algo que transforme de fato a vida das pessoas, que impacte elas positivamente, que impacte o mundo positivamente. Eu quero deixar ele um pouquinho melhor do que eu me encontrei. Então, eu queria trabalhar com moda, mas eu não sabia exatamente em qual área. E aí, foi por isso que eu acabei fazendo o curso de administração, porque eu falei, eu vou conseguir aplicar isso futuramente no que eu venha fazer no futuro. E daí você teve a ideia de trazer um second hand, quer dizer, criar um second hand no Brasil por inspiração do The Real, que é um second hand famoso dos Estados Unidos. Mas foi numa época em que quase não existiam second hands de luxo aqui no Brasil. Isso foi 2014. Exato. Como que foi, assim, essa primeira ideia? As pessoas te apoiaram? O pessoal estranhou? Como que foi? Então, quando eu morava em Londres, eu comecei a criar esse hábito do garimpo. Então lá eu comecei a frequentar muito os brechós, comecei a sentir muito prazer em garimpar aquele item único, exclusivo, aquela peça que só você vai ter. Então, como esse blazer, por exemplo, né? Algo que realmente marca a presença e é algo que, assim, o acabamento de uma peça dessa raramente se encontra hoje em dia, né? Sim. Então, eu comecei a criar esse amor pelo vintage, né? Quando eu fiz a faculdade em Londres. E quando eu voltei para o Brasil, mais ou menos um ano depois, foi quando eu fundei o Pretty New, estava conversando com a minha amiga, e a gente estava falando sobre alguns brechós no Brasil, e falando que, principalmente em Brasília, a gente não achava nenhum que atendesse às nossas expectativas, que atendesse às nossas amigas, o público que a gente tinha na nossa base, que a gente conhecia. E eu falei, quer saber? Eu vou criar isso. Eu vou conseguir unir duas coisas que eu amo, que é a moda, com algo que tenha propósito, né, de impacto positivo, de moda sustentável, e vou me desbravar nisso. Foi exatamente assim que começou, tipo, numa conversa, sem business plan, sem pesquisa de mercado. Sem business plan, sem nada. Sem business plan, sem nada. Foi muito de um feeling, tipo, eu vou desbravar, eu vou tentar. Tanto que eu trabalhava até com outra coisa na época. Eu comecei a fazer, tipo, part-time, assim, divulguei pras minhas amigas. Meio período. Meio período, exato. E divulguei para as minhas amigas, para nossa família, que super apoiaram. E aí eu comecei a vender itens das pessoas que eu conhecia, as pessoas mais próximas a mim. Obviamente demorou um pouquinho até eu receber um item de uma pessoa que eu não conhecia ainda. Mas desde o início, tentando ser um e-commerce. Sempre quis ser um e-commerce. E desde o início comecei a operar dessa forma. Tá, ok. Mas você não tinha capital? Ou você fez algum investimento inicial? Foi um investimento muito baixo. Foi um investimento. Quanto? Eu acho que nem 10 mil reais, assim. Foi uma coisa assim, foi só pra criar o e-commerce, criar a logo, que na verdade eu criei junto com a pessoa na época. Obviamente a gente já passou por um rebranding de identidade visual. Hoje em dia não é a logo que vocês veem hoje do Pretty New, mas foi um investimento muito baixo, assim, de colocar o site no ar. A gente não fazia investimento em tráfego pago, nada do tipo na época, nem influenciadora. Eu mesma fazia o Instagram, eu mesma fazia as fotos, eu editava. Não tinha nem funcionário na época, pra você ter noção. Nossa, eu fazia tudo da sua casa? Fazia tudo, de casa. Tudo. E quando que você começou a montar
um espaço? Depois de quanto tempo? Mais ou menos uns 2 anos depois. Foi quando eu senti. Bastante tempo em casa. Fiquei. Eu senti uns 2 anos depois. Assim, eu já senti essa dificuldade. Quando eu comecei, eu já percebi que quando eu ia atender alguém que eu não conhecia, por exemplo, a pessoa não queria comprar pelo site, ela queria me encontrar pessoalmente, principalmente por ser um item second hand, a pessoa há 10 anos atrás não tinha confiança de comprar num site que nem era conhecido na época, uma peça semi-nova e de luxo e autêntica, né? A pessoa tinha muita dúvida em relação à autenticidade, ao estado de uso que a peça se encontraria. Então elas queriam me encontrar pessoalmente, eu não me sentia à vontade de recebê-las na minha casa. Claro. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ter uma salinha, um espaço físico que eu pudesse receber essas clientes. E aí foi que eu abri meu primeiro showroom, mais ou menos uns 2 anos depois, que foi nesse momento também que eu contratei a minha primeira funcionária. Sua primeira funcionária foi com uns 2 anos depois. Eu acho muito importante a gente falar, porque as pessoas idealizam, principalmente o mercado de luxo, o second hand e o mercado de luxo, vem essa questão de, eu preciso de uma equipe muito grande, eu preciso mostrar serviço, eu preciso impressionar. E, na verdade, às vezes, a excelência da sua curadoria já impressionava as pessoas, né? Eu acho que, assim, hoje em dia você não consegue fazer um site com esse budget que eu investi na época, obviamente, é muito mais caro, ainda mais um site bem feito, porque não era um site bom. Então isso é até uma das coisas que eu gostaria até de dar como dica, assim, investir em uma plataforma que seja boa, que seja robusta, que vá atender seu site a longo prazo. Mas como era uma coisa que eu tava iniciando, eu falei, vamos testar, vamos ver no que vai dar, eu também não quis arriscar muito, né? Queria ter um feeling, primeiro sentir, ver se era aquilo que eu realmente gostava. Quando a gente começa a falar de second hand, eu já ouvi falar, quero verificar com você, que existem incentivos tributários para esse tipo de negócio. É verdade, não é? Existe isenção, não existe? Infelizmente, não. Tá? Ainda mais para a forma que a gente opera hoje, porque a gente trabalha em consignação, então a gente intermedia, na verdade, um serviço de venda. A gente não compra a peça e revende a peça. Então você me entrega o item, eu vendo ele e eu te repasso o valor depois da venda. Então eu estou fazendo ali um serviço, né? Eu estou prestando um serviço, eu fico com uma porcentagem e te repasso o restante. Não existe incentivo, infelizmente. E assim, a gente entende que o imposto ele já foi pago no momento que o cliente, que é a pessoa física, comprou o item. E ele tem que ser pago novamente depois que o item é vendido pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, infelizmente. Nossa, eu tinha certeza que não existe. Que tinha. Nossa, que curioso. Então, se a pessoa ela quer vender uma peça no Pre-Renew, então ela deixa a peça com vocês, e daí, quando é vendido, ela recebe. Exato. Mas, por exemplo, vocês que precificam ou ela que precifica? Não, a gente faz tudo pelo cliente, a gente coleta em casa, a gente tem um serviço chamado Shopper Closet, que você pode marcar com uma consultora da nossa equipe para ir até você te ajudar a fazer a limpa no armário. É gratuito esse serviço também. E daí a gente já faz a seleção dos itens que dá pra gente vender no Pre-Renew, que entra na nossa curadoria e já leva com ele, já leva eles, né? Já resolve o seu problema de esvaziar o seu closet. A gente faz coleta em casa ou você pode trazer pessoalmente nos nossos pontos físicos. Hoje a gente tem a nossa matriz que fica em Brasília, a nossa filial aqui em São Paulo e alguns pontos de coleta pelo Brasil. E aí você entregando o item pra gente, a gente faz toda a parte de higienização, autenticação e precificação. E aí você concordando com o valor do item, a gente coloca a venda, você recebe um aviso por e-mail exatamente no instante que seu item é vendido, em até 30 dias o valor que a gente combinou entra na sua conta. Que interessante. Tem muita gente que faz disso um negócio. Hoje em dia, compra peças, principalmente bolsas, para revender depois. E como que você vê esse mercado crescendo entre as mulheres executivas? Porque tem muitas pessoas que trabalham em bancos, em multinacionais e fazem isso quase como se fosse um negócio paralelo, né? Então, as bolsas de luxo, principalmente das marcas mais tradicionais, como Chanel e Hermès, elas têm aumentado muito o preço ao longo dos anos, né? Então, assim, você compra um item de luxo, você usa ele de uma forma apropriada, você cuida dele, depois de alguns anos você quer revender, muitas vezes você ganha dinheiro e não perde, porque ele está justamente aumentando de valor. Muitas vezes é um item que é escasso, que não tem se você nem encontra na loja para comprar, como é o caso de algumas bolsas da Hermès. Então tem muita gente de fato fazendo isso, fazendo negócio com os itens de luxo. Não, isso é uma nova fonte de renda, é algo que envolve prazer, estética, que muita gente gosta, porque às vezes a busca às vezes as pessoas têm um emprego, mas não encontram um propósito. Às vezes o compartilhamento da moda pode virar um propósito, né?
você fazer esse garimpo, você ter uma curadoria de excelência. Eu vejo que algumas influenciadoras, inclusive, têm as próprias lojas dentro do Pretty New, né? E isso é muito legal, como Malu Borges, né? Sim. Então, quem for influenciador e estiver assistindo, como pode criar a própria loja dentro do Pretty New? É só entrar em contato com a gente por Instagram ou pelo nosso e-mail e falar que você gostaria de ter a lojinha lá com a gente e a gente pode seguir com essa publicação da lojinha. Ah, que legal. E você fala de branding, a gente falou agora um pouco da construção do branding, você traz muito propósito na narrativa da Pretty New, né? E eu queria saber se isso foi tudo organicamente, se você contratou alguém para desenhar a cultura da empresa, como que aconteceu? Foi tudo muito natural. Eu digo que o Pretty New é um terceiro filho, assim, porque eu já tenho 2 filhos, né? Mas ele é uma extensão de mim e ele reflete muito os meus valores e princípios e muito o que eu acredito. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu acho que isso transparece em todos os aspectos da empresa e em detalhes. Sabe, desde a nossa comunicação, desde a preocupação com a embalagem, desde a preocupação com a experiência que você tem nos nossos pontos físicos. Então, eu digo que o trabalho que a gente faz hoje, ele ajuda a quebrar esse preconceito aos poucos. Porque você entra na nossa loja de Brasília, que você vai ter o prazer de conhecer em breve, e você... se você fala que eu tenho um preconceito com second hand, só tô vindo conhecer, aquele preconceito é quebrado no momento que você pisa na minha loja, porque você vê a forma como a gente valoriza os itens seminovos, a gente quebra qualquer preconceito, porque você não tem a noção de que aquele item já foi usado, porque eles são de fato pretty new, e essa é a escolha do nome, porque eu achei que a melhor forma de eu... Que é quase novo. É quase novo, exato, pretty new é um item bem novo, é um item quase novo. Então, eu achei que a melhor forma da gente se conectar e quebrar o preconceito com as brasileiras seria ofertando o second hand dessa forma. Eu achei que a forma como eu via o second hand na Europa não ia... as brasileiras, né, o padrão da mulher brasileira não ia se conectar com aquilo, com aquela pilha de roupas, com aquele cheirinho de brechó, né, então eu quero que o Pretty New seja para todos, sempre quis que o Pretty New fosse para todos, e eu achei que a melhor forma de eu conseguir vender isso era apresentando de uma forma que valorizasse ainda mais a importância daquelas peças, porque elas são de fato importantes, são peças que elas vão de geração em geração, né? Elas têm muito valor agregado. É muito legal, porque eu conheci o escritório do Pretty New aqui em São Paulo, e você chega, assim, as peças estão expostas com um cuidado, o acervo super limpo, tudo muito organizado, catalogado, então é impressionante o cuidado que vocês têm realmente, e eu acho que vocês conseguem traduzir isso para o público, mas eu imagino que no começo tivessem mais barreiras. Muitas. Como hoje, antes você precisava fazer uma educação do cliente que hoje você não precisa mais? Ou continua precisando? Não, continua precisando, mas o cliente hoje em dia ele já está bem mais adepto, às vezes ele já teve experiência de venda com outro lugar, então ele já vem um pouco mais acostumado assim, com a prática, mas a gente ainda precisa continuar educando, com certeza. Mas é legal que você comentou assim, que o cliente percebe esse nosso cuidado, e é interessante porque através desse cuidado, através do nosso atendimento, através da experiência que a gente consegue gerar, até quando você compra um item nosso, você vê o cuidado com a embalagem, com o cheirinho que a gente põe, com a sacola, com o cartão, com a identidade visual, e a gente acaba tornando o nosso cliente um fornecedor, o nosso fornecedor um cliente, e essa é a magia do negócio, né, porque eu já atendi muitas pessoas, assim, pessoas próximas, amigas da minha mãe, às vezes pessoas até mais velhas, que compraram comigo e falaram: Gabi, eu nunca me imaginei comprando algo de segunda mão. Pra mim, isso é transformador. Eu vi que eu consegui impactar essa pessoa, que eu consegui fazer com que esse preconceito de uma peça seminova fosse extinto ali, pela forma como eu estava apresentando aquele item pra ela. Sim. O que entra na Pretty New e já vende? Obviamente, as bolsas de luxo, as mais cobiçadas do momento, principalmente bolsas da Chanel, bolsas da Hermès, a Gucci Soho é um best-seller também, a Motorcross da Balenciaga, a Saint Louis da Goyard, são peças mais clássicas e que, assim, chega e sai muito rápido. Então é uma coisa que, assim, garantido, vender bolsa lá é um negócio muito bom. Muito bom. Não, eu fico muito curiosa porque eu vejo, assim... A mulherada olhando as lojas e é um consumo com vontade, né? Com vontade. A minha forma de consumir, inclusive, mudou desde que eu comecei a trabalhar com o Pretty New.
Porque eu percebo tanto que as pessoas compram por impulso. Eu recebo pares de sapatos idênticos sem uso, de cores variadas. Assim, eu recebo peças com etiqueta, sem uso. Isso mostra ali, querendo ou não, talvez uma falta de pensar duas vezes se eu realmente precisava daquele item. Então, será que o que eu preciso não está em outro second hand? Será que o second hand não pode me atender? Então, uma pergunta que eu até faço muito para as minhas amigas e para pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar, é toda vez que você sentir necessidade de ter um item, de comprar um item, seja um blazer preto, olha no second hand primeiro, tem tanta opção bacana no mercado, tenta, né, promover a moda circular, tenta fazer uma compra um pouco mais sustentável. Com certeza. Não, nossa, eu concordo muito. Como você cuida da sua saúde mental? Porque você é mãe de 2, você mora em Brasília, você tem escritório em São Paulo. Sim, eu venho todo mês para São Paulo e com os nossos pontos de coleta também tenho que ficar viajando bastante e não é fácil. Realmente não é fácil. A gente fica o tempo todo tentando equilibrar os pratinhos, né? Mas eu diria que uma coisa que me ajudou muito ao longo dos anos foi yoga e terapia, obviamente, semanalmente, exercício físico e oração. E tentar estar o mais presente possível no momento atual, no agora, né? Ou praticar o mindfulness o máximo possível. Uma das minhas professoras de yoga, ela fala uma frase que sempre me toca muito no momento que eu tô um pouco ansiosa, eu repito ela, que é tudo tá perfeito aqui e agora. E quando eu repito isso, a minha ansiedade vai lá para baixo, assim, porque nesse instante tá tudo perfeito. E assim, é uma frase tão curta, mas que tem tanto poder, porque muitas vezes a gente fica preocupado com coisas que estão por vir, ou ansioso, né? A gente fica ansioso por uma coisa que está por vir, ou assim, preso a algo que aconteceu no passado, e a gente não tá aqui agora, e não tá exercendo o nosso melhor aqui agora. Porque a gente não tá aqui. Sim. Né? A ansiedade é não estar presente. Você disse uma vez que quem trabalha com o que ama, não trabalha nunca. Você ainda acha isso? Não. Ótimo, que bom. Vamos desmistificar isso, porque eu não gosto da romantização do trabalho, porque eu acho que assim, a gente tem que ter diferentes papéis na nossa vida. Sim. Um papel para o nosso hobby, para o nosso lazer, para nossa família. E tem o espaço da produtividade. Só que eu acho que quando você romantiza, você está romantizando ser workaholic, entendeu? Mas era isso que eu era quando eu falei isso. Tá. Então eu era workaholic. Eu não tinha filhos, ou talvez eu tinha meu primeiro filho, mas assim, eu não me permiti ter licença maternidade, pra você ter noção. Então eu realmente era workaholic. Eu também não. Você se arrepende? Porque eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Eu me arrependo. Também. Fica a dica pras mães que estão nos assistindo. Não, gente, assim, é um momento que a sua saúde mental precisa. Precisa. Não, pelo menos um mês, os 40 dias, assim, eu acho que... Nossa, eu acho que assim... Você se dedicar inteiramente, né, àquilo, e assim, a ausência do sono, a privação do sono, são muitas questões, muitos fatores que eu me arrependo de não ter me permitido tirar uma licença de um mês, entendeu? Então, assim, eu tava trabalhando com menos de uma semana, dos 2. Então, E hoje você... O que te fez botar o pé no freio? Os 2. Eu acho que, assim, eu percebi com um mês do meu segundo filho, eu falei, eu não vou dar conta de continuar nesse ritmo, assim, eu tô indo eu tô indo pra um caminho que não é legal. E aí eu comecei a separar. Eu posso amar o que eu faço, mas eu preciso delimitar tempo e espaço para aquilo, porque senão eu tava com meu filho, mas eu tava aqui no celular trabalhando, então eu não tava com ele, né? E aí eu comecei a perceber isso. Comecei a perceber a minha ausência, às vezes minha ausência no trabalho, porque eu estava preocupada com ele, porque eu não tinha ficado tempo suficiente com ele, e minha ausência com ele, porque eu estava preocupada com o trabalho. Então, eu comecei a tentar delimitar horários para certas coisas. Então, hoje, depois das 5 da tarde, eu tento não marcar reunião, a não ser que seja algo, assim, imprescindível, assim, uma urgência ou algo do tipo. Eu tento não trabalhar aos finais de semana, a não ser que seja uma exceção também. Então, para poder ter aquele momento de qualidade com eles também. Então, eu tenho um momento de qualidade no trabalho, mas eu tenho meu momento de qualidade com os meus filhos. Então, foram eles, eles foram o meu maior gatilho, assim, para olhar e ver que não estava saudável a forma como eu estava lidando com o trabalho e com a minha vida pessoal. Existem inúmeras mulheres empreendedoras que fazem compra e
e revenda de roupas. E não necessariamente são brechós, mas elas fazem disso um negócio. Às vezes até vão em brechós para comprar, para revender para as amigas. Que dicas você daria para essas mulheres que querem vender segunda mão com profissionalismo, com estrutura e com lucro? Eu diria para elas tentarem buscar um diferencial, algo que elas façam que seja superior aos concorrentes. Eu diria para elas tentarem captar o máximo de peças bacanas, exclusivas que elas conseguirem e para elas colocarem valor no trabalho delas. Né, que assim, muitas vezes a gente vê algumas pessoas entrando e agindo e operando de uma forma correta também, porque a gente vê alguns players, algumas, né, pessoas tentando entrar nesse mercado e às vezes conseguem colocar ali uma comissão muito abaixo do que os outros brechós no mercado estão colocando, mas às vezes não necessariamente estão operando da forma mais lícita ou da forma mais adequada possível. Ou tratando o item da maneira que merece. Tratando o item da maneira que merece. Então, eu diria que assim, agir com profissionalismo, fazer o seu melhor, né, tratar o seu cliente da melhor forma possível, porque você consegue, você atendendo o seu cliente, o seu fornecedor da melhor forma possível, ele se torna recorrente. Né, então... Mas existem buyers especializadas em second hand que vão para comprar, de repente elas entram no pre-new, compram um monte de coisa, levam para a cidade delas, existe isso? Não, hoje com a gente não. Gente, é um mercado, é um mercado. Com a gente isso. Não, até porque assim, a gente vende para o Brasil todo, né? Então, acredito que as pessoas, né, de fora que queiram uma peça no nosso site acabam conseguindo comprar diretamente com a gente. Sim. Mas obviamente tem um público que gosta ainda de ver pessoalmente, quer experimentar e etc. Mas você acha que é um mercado que ainda vale a pena investir? Acho que sim, acho que tem muito espaço, assim, o second hand é o futuro, né, a moda circular é o futuro, as pessoas precisam olhar para isso, então eu acho que o mais difícil a gente já passou. Quando eu comecei há 10 anos atrás, existiam muitas barreiras e muitos preconceitos, as pessoas não eram tão adeptas a e-commerce, não eram tão adeptas a second hand, ainda mais comprar algo seminovo e na internet, assim, é uma coisa de outro mundo falar disso há 10 anos atrás. Então hoje, assim, as pessoas já são muito mais abertas a isso. Mas hoje em dia é mais difícil você entrar no mercado porque existem já vários concorrentes e várias pessoas fazendo um bom trabalho. Mas também porque eu acho que existe um desafio de você escalar quando é uma curadoria. Então, você fica dependendo muito dos seus achados, porque vocês já estão num cenário que as pessoas vão até vocês. Sim. Mas eu acho que existe esse negócio. Como que a gente mantém uma empresa saudável, mesmo com essa imprevisibilidade? Eu acho que fazendo justamente isso que eu falei anteriormente, atendendo bem o seu cliente ou o seu fornecedor, porque ele se torna recorrente. Sim. Então você acaba não tendo esse problema, porque uma vez que um cliente começa a vender um item com a gente e aquele dinheiro cai na conta dele sem ele estar esperando, ele cria gosto por aquilo. É um hábito, é uma prática muito legal. E eu tenho algo que eu faço que, inclusive, toda vez que eu compro algo, eu tiro uma coisa do meu armário. Então, assim, constantemente, quase que toda semana eu levo um item para vender. E aí você gera um fluxo de uma receita que você nem estava contando com ela. Então passa a ser uma prática muito interessante, além de ser uma prática sustentável. Eu acho que quando vende, vem aquele negócio tipo, ai meu Deus, dinheirinho! A gente sente isso muito, né, José? No aplicativo, porque a gente vende infoproduto, né? Então volta e meia, às vezes você não tá esperando cair um infoproduto, alguém compra. Daí você fala, nossa! Comprou! Então, eu acho que tem essa adrenalina também de fazer dinheiro, As minhas amigas sempre falam que, ou as fornecedoras que eu tenho contato, elas adoram receber o e-mail do Perdue, sua peça foi vendida. E daí 30 dias depois cai automaticamente. Exato. E você pode, por exemplo, normalmente quantos % fica para o cliente? Você pode compartilhar isso ou são negociações individuais? Não, a gente tem também casos e casos, dependendo do item, claro, mas a gente tem uma tabelinha, inclusive está no nosso site, na página é uma página que chama Quero Vender. Lá você encontra essa tabelinha, ela varia, a nossa comissão varia de acordo com a categoria do item. Então, roupa, sapatos, acessórios, joias, tem comissões diferenciadas. E aí ela varia de acordo com o preço do item. Então, o item mais caro, ele tem uma comissão menor e um item mais barato, ele vai ter uma comissão maior. Ah, entendi. E assim, você acha que o futuro do second hand passa pela tecnologia? Porque o seu second hand é 100% tecnológico, né? Sim. Você acha que assim, seja a plataforma, a inteligência artificial ou a logística, o
que você acha que vai ser determinante pelos próximos 5 anos? Eu acho que a inteligência artificial vai entrar em peso, principalmente para os players que têm e-commerce, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, busca com inteligência artificial, vitrines recomendadas, várias coisas no nosso site que já operam com inteligência artificial. Mas uma coisa que eu gostaria de implementar em breve, que lá fora já tem, é um provador virtual. Né? Então seria muito interessante, tipo, você ver o item e você ter uma noção de como que ele vai ficar no seu corpo. Mas como? Você tira foto sua? Então, eu não sei exatamente como isso vai funcionar no Brasil, porque não tem nenhum player fazendo isso ainda, tá? Mas eles fazem meio que um escaneamento do item, e aí você coloca ali mais ou menos a medida do seu corpo. Minha altura é tal, meu busto é tal, ou então eles colocam opções para você falar como que seu corpo é, qual que é o formato do seu corpo, e eles encaixam a peça para você conseguir visualizar como que a peça ficaria no seu corpo. E já existem algumas lojas no Brasil fazendo com... Eu vi um site uma vez fazendo com um mobiliário. Então você consegue visualizar, por exemplo, o sofá numa sala. Uhum. Exato. Nossa, que interessante. A gente não conseguiu ainda aplicar porque é algo novo no Brasil e também existe um custo para você conseguir fazer essa operação dar certo. E como o nosso item é único, eu não tenho estoque, quantidade de estoque, então eu não consigo gastar muito na foto daquele item. Eu não consigo gastar muito para poder tornar aquele item em realidade aumentada, entendeu? Entendi. Então, meu custo por produto, a gente avalia muito o custo por item, entendeu? Então, porque cada item é único. Eu não tenho mais aquele item para vender para o cliente. Sim, é verdade, né? Nossa. Então, é um super desafio, assim, até toda essa parte de editorial, produção de fotos, é tudo feito internamente por nós. Todas as fotos que vocês veem nos banners, no Instagram, nas mídias sociais, todas as fotos de peças nossas, a gente faz mensalmente. E algo que é um super diferencial nosso, porque eu brinco que quando eu comecei a fazer isso, eu me inspirei na Sofia Amoruso, sabe, né? Super! Exato, quando ela começou no eBay, e ela falava que o diferencial dela foi isso, a forma como ela vestia as peças, ela criava um style, ela criava um desejo por aquele item. Aí eu falei, quer saber, eu vou ter isso como um desafio pra mim, eu vou tentar pegar o item que eu achar mais feio na minha curadoria, eu vou sempre tentar deixá-lo bonito, através de um styling super bacana, uma foto super conceito. Então o Pretty New tem essa pegada de, tipo, fotos conceituais, produções legais. Ele tem uma coisa de cool, né, na nossa produção, nas fotos. Então, você vê que fica tudo bonito, né? Você acessa o nosso Instagram, você acessa o nosso site, você tem desejo por aquilo. Às vezes você nem gosta do item que tá naquela foto, mas você acha bonito mesmo assim. Sim, é verdade. Então, encanta aos olhos, né? Não, é muito encantador e você olha, e daí eu acho que vem mais a compra por impulso. Né? Pode ser que sim. Vamos falar as redes sociais do Pretty New e as suas? Sim, a do Pretty New é _Pretty_New, tudo junto. Tá. E a minha é Gá Constantino Forest. Tá, perfeito. As minhas você já sabe, @ThaisRock. E eu vou pedir para você seguir o podcast no Spotify, dar 5 estrelas caso você ache que a gente mereça e compartilhe esse episódio. Para você não custa nada e pra gente ajuda muito a subir nas paradas. Então, mande para os amigos, mande para alguém que você acha que se daria super bem trabalhando, negociando peças de luxo, para indicar o Pretty New, para contar a história da Gabi. Então a gente conta com a colaboração de vocês, a nossa comunidade é muito importante pra gente. Então queremos estar mais perto de vocês. Compartilhem também nos stories desse episódio e me conta o que você achou. Gabi, como que funciona na prática? Assim, eu já entendi o modelo de repasse, mas, por exemplo, a captação das peças, vocês têm um marketing também, tráfego para novas vendedoras, para curadoras? Sim, com certeza. Tem que existir todo um trabalho para um novo público, obviamente, e manter as nossas fornecedoras e as nossas clientes que já fornecem para nós ativas, né? Vocês têm grupo de WhatsApp para comunicação, grupo VIP? Sim, a gente tem um grupo de WhatsApp para vendas que é aberto ao público, todos podem entrar, que a gente posta ali semanalmente novidades, peças bacanas, e a gente tem um grupo VIP, que são para convidadas, que a gente posta as novidades antes de entrarem no site. Ah, que legal! Isso é muito legal, porque você acaba alimentando e nutrindo a comunidade, né? Para eles estarem sempre ali de olho no que vocês vendem. Eu acho isso muito importante, gente. Eu acho que, assim, fidelização de comunidade é a chave de ouro para uma empresa hoje. Então façam isso nos negócios de vocês, aproveitem o WhatsApp, que é uma ferramenta que está aí disponível.
para você fazer essa captação e para fazer também essa valorização do cliente, que ele se sinta valorizado por você, de receber uma informação antes, de ter acesso exclusivo. Pensem sempre nisso. Na comunidade, muito além de vender muito, é fidelizar quem já está com você, exatamente, né, Gabi? Exatamente isso. Para as nossas fornecedoras, a gente tem até as fornecedoras VIPs, que elas têm uma comissão reduzida, especial. Ah, que legal! Nossa, isso é super interessante, Sim. porque são inúmeras maneiras de você tratar com muito carinho Sim. quem pensa no Sim. seu negócio também, né? Com certeza. Porque a gente fica... a gente sempre fala que um negócio novo depende muito dos amigos e da família. Mas depois de um tempo, você cria uma comunidade independente, que são pessoas que vieram por afinidade. Você sente isso? Com certeza. Meu pai sempre me disse isso. Ele, filha, no que você for empreender, assim, não pense que... Não conta com os seus amigos e com a sua família para fazer você girar o negócio no dia a dia. Eles vão te ajudar no início, obviamente, mas não é o que vai te dar o faturamento mensal ali. Então, você tem que fazer algo que você consiga impactar o máximo de pessoas possível. E meu avô até brinca que negócios bons são negócios que você pode ganhar dinheiro dormindo. Então, eu até brinco quando eu tô com meu avô, eu falo, vô, olha aqui, olha o tanto de venda que a gente fez à noite, que a maioria das pessoas compra à noite, você acredita? Olha, que compra de madrugada. Sim. Vocês têm um tour também por Brasília, que vocês levam algumas pessoas, vocês vão levar o meu grupo agora de empreendedoras, que a gente vai fazer, que é 36 horas em Brasília. Por que surgiu essa ideia? Então, o Penny Experience, ele surgiu com uma vontade muito grande de trazer pessoas influentes, amigos do Pretty New, para conhecerem a nossa capital, para valorizarem ela e conhecerem o nosso espaço físico em Brasília, que é realmente encantador, é muito especial. Através da experiência, você vai ver pessoalmente em breve que cada detalhe da experiência é pensado com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo, valorizando valorizando a nossa capital, valorizando a Brasília. E isso, você vê que isso tudo, quando você chega no Pretty New no final do tour, você vê que isso tudo é o Pretty New, é o nosso principal valor. Então a gente trata tudo com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, com muito zelo. Então eu acho que essa é a forma com que o Pretty New se conecta com a experiência como um todo, sabe? Você vê que o cuidado tá em tudo, ele tá no detalhe. Sim, e é muito interessante porque você leva a pontos em Brasília que nem toda pessoa tem acesso, né? Sim, a gente leva em alguns pontos bem exclusivos. Nessa última edição a gente conseguiu levar em vários lugares muito legais. Normalmente o grande marco, assim, que todos adoram ir é o Itamaraty e também na nossa loja física de Brasília, que é bem bacana. Eu tô muito animada. Em breve vocês vão saber tudo lá no meu Instagram, fica de olho. A gente sabe que a moda e o luxo podem carregar alguns estigmas de exclusão. Como que você garante que dentro da estrutura do Pretty New exista também um olhar de inclusão? A gente tem essa prática, assim, no momento que a gente está fazendo uma contratação de ser o mais inclusivo possível, né? A gente tem uma equipe super heterogênea hoje e é algo que a gente está sempre atento e sempre disposto a melhorar e evoluir a cada dia. Tá, muito bom. E o que é sucesso para você? Sucesso é você ser realizado para mim. É assim, você sentir uma realização que, nossa, fiz dar certo. Eu acho que isso é sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro. Só que muitas vezes esse erro se agradece por ter acontecido. Ele te ensina mais do que um MBA. Que erro que hoje você olha na sua vida profissional que você fala, ainda bem que aconteceu? Eu diria que na transição do primeiro site que eu fiz com pouquíssimo investimento e do site que temos hoje, a gente teve um outro site numa outra plataforma que não nos atendeu, assim, foi um super investimento, que foi um investimento mais robusto mesmo, foi quando eu, mais ou menos nesse período dos 2 anos que eu comentei, que a gente abriu o nosso showroom, que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer como negócio, eu tornei o Pretty New a meu principal foco e objetivo, comecei a trabalhar full time nele, 24 horas, e realmente trabalhava 24 horas dia e noite, final de semana, e fui investindo em fazer um novo site, com uma nova plataforma mais robusta, mais profissional, e acabei fazendo com uma plataforma que não era
não era legal, não sustentava o meu site. Foi, assim, um super desperdício financeiro, um dinheiro jogado fora. E me atendeu, assim, durante 6 meses. Eu tinha muito problema com a plataforma. E aí, depois, acabou que a gente migrou para a nossa plataforma atual e estamos com ela até hoje, graças a Deus. Mas, assim, implementar um e-commerce hoje em dia é um custo muito alto. Então, eu diria que você escolher bem, escolher uma empresa séria, uma plataforma séria, que vai te atender a longo prazo. Qual que é que você usa? A gente usa a Vetex. Tá. Não, legal, só para a audiência saber, porque às vezes tem empreendedoras que estão buscando uma plataforma. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk? Na minha mala de viagem eu gosto de ler romance normalmente, eu gosto de coisas mais leves, easy reading, coisas que vão me tirar, leituras fáceis, que vão me tirar um pouco, me desconectar um pouco do meu dia a dia. E um filme, nossa, eu gosto de tantos filmes, hoje eu tenho assistido mais série. Eu já assisti Friends 500 mil vezes, adoro Friends. Sex and the City também, já assisti mais de uma vez, e eu adoro Grey's Anatomy também. Ai, jura? Juro. Você sabe que Grey's Anatomy não é uma série que eu revi, nunca. Eu adoro Grey's. Eu amava a Izzy, e o Danny. Sim. Mas depois que eles morrem, a gente se desconecta com... Eu tô assistindo até hoje, hoje tá na 21ª temparada, né? E aí a Meredith já tá meio... Ela não aparece em todo episódio, então já tô meio que me desconectando também. Eu parei. Porque, eu parei. Você parou também? Eu parei, nossa. E aí tem um documentário que me marcou muito, mas acho que isso é outra pergunta, né? Não. É essa mesmo, pode falar. Tá. E aí tem um documentário que marcou muito a minha vida, que chama The Game Changer, que é sobre alimentação vegetariana. Já vi. E desde que eu assisti, eu virei vegetariana. Jura? Sim, então me marcou, muito. Eu já não comia carne eu já não comia carne há alguns meses, eu só comia carne quando eu comia um hambúrguer de vez em quando, mas já não comia no dia a dia, e aí eu já não comia frango há mais ou menos uns 6 meses, então eu comia o peixe de vez em quando, nunca amei muito frutos do mar, e aí era meio que uma obrigação de todo mundo, mas você tem que comer carne, porque isso, porque aquilo. E aí no dia que eu assisti o documentário, eu falei, eu não tenho que comer nada. Os atletas, os gladiadores não comiam carne, os atletas das Olimpíadas, eles performam muito melhor quando seguem uma dieta plant-based. E no dia que eu vi isso, pra mim atestou, e todo mundo que questionava a minha escolha falava, assiste o documentário. Você sabe que meu namorado tem um restaurante vegetariano, que né? Legal, aqui em São Paulo, depois passa. Chama Quinto. Eu vou te levar pra você conhecer depois. Eu adoro, e aí desde então eu virei vegetariana. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona, Gabi, eu amei saber mais do Pretty New. E eu tô muito ansiosa pro tour de Brasília. Vai ser muito bom receber vocês lá. Eu que amei, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.